Nesse vídeo eu vou compartilhar com você uma estratégia com opções que eu utilizo para ganhar quando a bolsa fica lateralizada. Montando essa estratégia em determinadas condições, você consegue ganhar cerca de 1% ao mês, enquanto a bolsa não faz um movimento mais forte. Além disso, eu vou te mostrar como fazer o manejo de risco dessa estratégia para que você possa diminuir ao máximo o prejuízo dela quando o mercado fizer um grande movimento de alta ou de queda. Porque é muito comum nas estratégias que ganham com o mercado lateral, você perder 2 ou 3 vezes mais aquilo que você ganhou quando o mercado estava parado. Então é justamente para não acontecer isso que você precisa aprender o manejo. E esse manejo ele consiste na alocação de recursos, como montar a sua carteira como um todo, como encaixar a sua estratégia dentro do seu portfólio, pensando em todos os cenários. Fala pessoal, tudo bem? Sou Alberto Aguiar, sou investidor de ações e opções há mais de 10 anos. Atualmente eu trabalho com gestão de recursos de terceiros, de carteiras administradas, de clubes de investimento. Se você tiver interesse em algum desses serviços, preencha a pesquisa que eu deixei fixada aqui no primeiro comentário, que eu entro em contato com você. Mas antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixe seu like, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que eu tenho para te mostrar hoje. Aqui nessa imagem eu coloquei a estratégia que eu utilizo quando o mercado está lateralizado. Essa estratégia é a trava horizontal. Eu já fiz um vídeo específico sobre ela, mostrando mais detalhes dessa operação. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois. Mas nesse caso aqui, eu escolhi uma trava horizontal com as opções do ETF BOVA11, que é aquele ETF que replica a bolsa. E para fazer a montagem da operação, eu comprei 1000 calls com vencimento em junho, que tem 2 meses até lá, e vendi a mesma quantidade, 1000 calls, com vencimento para daqui a um mês, que é o vencimento de maio. O strike escolhido foi o ATM, que é aquele strike mais próximo do preço atual da ação. E aí quando você faz essa operação e coloca o gráfico de payoff, e aqui a gente tem do canto esquerdo da tela o gráfico de payoff no FlexCam, a gente consegue perceber que à medida que o preço ele fica lateralizado, você tem esse ganho, que ele chega no ponto máximo ali, que é exatamente no strike. Se o preço do ativo ficar igual ao strike no dia do vencimento da opção vendida, que é essa de maio, você tem esse lucro máximo. E geralmente o lucro máximo é igual ao prejuízo que você pode ter quando você faz essa operação. Então, se você investiu R$2.000, você pode ganhar de lucro máximo ali R$2.000, R$1.800, é por aí. Só que para ter esse lucro máximo, você precisa que o preço da ação fique igual ao strike no dia do vencimento. Isso é muito difícil acontecer. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo sair dessa operação quando eu tenho 50% do valor que eu investi. Então, se eu investir lá R$2.000, se eu estou com R$1.000, eu desmonto a operação e já vou para outra. Então, eu costumo colocar esse risco retorno de 2 para 1. Aqui você vai ter uma probabilidade maior de ter esse resultado e conseguir ele ao longo do tempo. Assim, se eu reservar 2% da minha carteira para fazer essa trava horizontal, eu tenho uma expectativa ali de gerar 1% de retorno nesse primeiro mês da operação. E por que eu faço essa operação? Eu não poderia vender simplesmente uma call fora do preço, já que eu tenho as ações, ou eu poderia vender put fora do preço também para remunerar. Tem 2 pontos aí. Geralmente quando o mercado está lateralizado, a volatilidade ela tende a contrair. Então o prêmio das opções eles ficam menores. Aí quando você vai vender uma put ou vai vender uma call, você acaba recebendo menos por isso e a distância dela para o preço atual acaba ficando pequena. Então você tem um risco aí, porque se o mercado ele resolve sair dessa lateralização para baixo e você está vendido em put, você vai ter que comprar uma quantidade maior de ações, sendo que o preço pode cair muito mais. E aí você vai ficar preso ali naquele strike. E a mesma coisa acontece para cima. Se você tem uma carteira de ação e vende call muito próxima para ganhar uma renda maior, para ganhar esses 1% aqui, o que acontece? Se o mercado sobe rápido em um único mês, você pode ficar com a call muito dentro do preço, aí vai passar meses e meses enrolando para tentar sair dessa posição. Então, a trava horizontal é justamente para você delimitar o seu risco-retorno ali, para que você consiga deixar a sua carteira livre para ganhar com a alta e ao mesmo tempo não acrescente muito risco se o mercado cair bastante. O segredo da trava horizontal não é você olhar só ela, mas é você saber encaixar ela dentro da sua carteira. E aí para você entender melhor isso, a gente tem a imagem a seguir. Aqui eu coloquei a visão geral de uma carteira que eu costumo montar, que ela está preparada para se beneficiar dos 3 tipos de cenários que a gente pode encontrar no mercado. Ou as ações vão subir,
ou vão ficar de lado ou vão cair. Então aqui a gente tem posições compradas, posições vendidas, posições em opção e renda fixa. Na parte de cima a gente tem as posições compradas com dinheiro que está em caixa, então tem 100% em ações, 2% em trava horizontal, 18% de Selic. Se você somar aqui vai dar 120% comprado. E como é que eu faço para ficar 120% comprado? Eu tenho que realizar a venda de um outro ativo. No caso aqui eu fiz a venda do BOVA11. Então a primeira função de uma operação vendida é ser uma forma de se financiar. Quando você vai lá no seu home broker e vende 100 cotas do ETF BOVA11 a R$ 125, você vai receber daqui a 2 dias R$ 12.500 na sua conta. Vai entrar esse dinheiro e ele é resultado daquela posição short vendida que você abriu. E aí o que você pode fazer com esse dinheiro? Você pode comprar mais ações, você pode fazer o que eu fiz aqui, comprar opções e renda fixa. A primeira função da posição vendida é essa, é se financiar. E o custo desse financiamento é baixo, porque você vai pagar ali cerca de 1% a 1,5% ao ano. Aí você paga proporcional aos dias que você fica posicionado. E aí como é que fica a minha carteira depois de fazer essa operação vendida? A minha posição comprada vai ser 100%. A posição vendida agora é de 20% em BOVA11 e a minha posição líquida vai ser de 80% comprada. Então veja que eu diminuí a minha posição comprada. Então antes eu tinha 100%, agora como eu realizei a venda para me financiar para comprar as opções e a renda fixa, eu acabei diminuindo a minha posição comprada. Então se a bolsa ela subir 10, 15%, eu vou ganhar agora com a posição menor. Só que tem 2 pontos aqui importantes. Se eu tenho aqui ações mais agressivas do que a bolsa, se a bolsa faz 10% de alta, eu posso ganhar muito mais. Então, mesmo que eu tenha 80% comprado em ações, eu acabo ganhando um resultado maior por conta dessas ações que são mais expostas ao mercado. Outro ponto aqui é que, como eu não estou vendido em call, então eu não estou com venda coberta, eu estou remunerando através da trava horizontal. Se o mercado subir muito, essa trava horizontal ela vai ter um prejuízo pequeno, que vai ser compensado pelo ganho das minhas ações. Se eu tivesse vendido nas calls, eu ia travar a carteira ali e não ia pegar o movimento de alta. Se subir, é um cenário ótimo que a gente vai ganhar ali bastante nas nossas ações. Se o mercado ficar de lado, o que acontece? A gente vai ganhar esse 1% aqui da trava horizontal. E aí, se passar 2, 3, 4 meses de lado, você vai replicando essas operações e vai remunerando enquanto o mercado vai ficando de lado. E aí, o maior problema é se o mercado cair. Se você voltar lá para aquele payoff da trava horizontal, você vê que se o mercado cai forte, cai 10%, você pode ter essa trava virando pó. E aí é que entra a segunda função do BOVA11, que é ser uma proteção adicional para a nossa carteira. Se a bolsa cair 10%, o BOVA11 vai cair porque ele replica a bolsa. Você pode zerar ele, pegar esse lucro da venda do BOVA11 e compensar o prejuízo que você vai ter das opções, porque elas já vão ficar lá em cima, muito fora do preço. Aqui eu coloquei um cenário de 10% de queda na bolsa como um todo. Então, a nossa trava, eu vou dar como perda total aí, que eu perdi os 2% que eu aloquei. E o que acontece se a bolsa caiu 10%? Se eu tenho um 20% vendido em BOVA11, eu vou ganhar 2% nessa posição. Então veja que a queda do BOVA11, o ganho que eu tenho aqui, vai compensar o meu prejuízo nas opções. E por que é importante fazer isso? Porque às vezes a gente passa alguns meses fazendo uma operação e aí quando ela dá errado, você acaba perdendo muito mais do que o que você ganhou ou perde numa única vez que dá errado tudo que você ganhou antes. Então, a intenção aqui é que isso não aconteça. Então, se você passou 4 meses lá ganhando 1%, aí no último mês que você foi fazer, você perdeu 2%. Então, ele ia tirar 2 meses anteriores que você ganhou. Agora, dessa forma, não. O que vai compensar o prejuízo da sua trava é o valor que você vai ganhar na queda do BOVA11. Então, é importante a gente ter essa forma de recuperar esse prejuízo, porque opção é diferente de ação. Se você perdeu 2% em opção, perdeu, porque chegou no vencimento, acabou. Agora, se você tem ação e a ação cai 5, 10, 15%, você pode esperar recuperar. Então, se for um ativo bom ali, ele vai recuperar em algum momento. Agora, a opção não. A opção tem um tempo jogando contra você. Então, é importante que você tenha alguma forma
de ganhar para compensar o que você perdeu nela. E é exatamente o que a gente fez aqui. E aí é por isso que eu deixei aqueles 18% no Tesouro Selic, porque quando o BOVA11 cai, ele fica mais barato, e aí o que eu faço? Eu desmonto, eu encerro aquela minha posição de renda fixa e compro ele. Aí quando eu faço isso, eu acabo com a posição vendida, pego o lucro, compenso o prejuízo da opção, vou ficar só com o lucro que eu tive ao longo dos meses que eu fui fazendo essa estratégia, e aí eu volto agora para o estágio inicial, que é ficar 100% comprado em ações, que é o que eu estava antes de fazer toda essa estratégia. Então veja que antes eu estava ganhando com o mercado lateral e 80% de posição líquida. Agora eu estou mais direcional, estou 100% comprado, porque se o mercado caiu, ele tem uma probabilidade de ser uma queda de esgotamento, de depois voltar a subir. Então eu costumo fazer isso. Então eu vou me posicionando conforme o mercado vai andando. Então se ele vai para baixo, eu vou desmontando os meus hedges, se ele vai subindo, eu vou desmontando a minha compra. Eu procuro fazer de forma gradual. Então você não precisa acertar o time perfeito da operação. Se você for fazendo de acordo com o mercado vai se movimentando, você já consegue melhorar o seu resultado ao longo do tempo. Se você ficou com alguma dúvida, pode perguntar nos comentários que eu vou te responder. Deixe seu like no vídeo e compartilhe ele com seus amigos. Te espero no próximo vídeo. Um abraço e até mais.